Você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. Então, no futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas, você compra, pagar é outra comprar, isso, ponto. Isso. Pagar Pagar é outra coisa. Talvez. Pagar é outra coisa. Agora, é engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele tá valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, mas o Capela só fala sério. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão é... Falei ontem e vou repetir. O Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, lá na Band Rio, dizendo o seguinte: não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal fosse chegar no Corinthians e jogar tudo que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1-0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte: cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo. E eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai se acertar. Não, mas o que eu acho quando você não dá... Imagina se o Hugo decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma peneira? É uma ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol e fala, vou tapar o sol e pôr uma peneira? É o que o Landim está fazendo. Né? Ele está querendo um monte de situação. Ele não aceitar eu acho que ele está querendo tumultuar o outro lado, só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente, essa multa pro padrão do Corinthians é irrisória. Não, mas até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, isso. Né? Mas o que eu não entendeu? tô Agora tem a garantia dera garantia. O contrato diz para pagamento em 4 vezes. Eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? É uma piada, não, né? Mas eles têm o argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Então, gente, hoje o Corinthians está devendo... Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa... É uma dívida nova que aparece. Desculpa, o Corinthians deu brecha, não pagando a parcela do Mateuzinho, deu brecha. Então, e o Flamengo está gritando. O contraponto aqui, o Flamengo está na razão. O Flamengo está na razão. O Corinthians está devendo para vários times, assim como outros. Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Você já sabe, publicamente. Você já sabe, então. Ronaldo, Isso é muito publicamente bom. nessa semana. Eu estou aqui para ajudar você. Publicamente nessa semana. Já responde antes. O presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação do Mateuzinho. A quantidade de empresários, gente. Exatamente. Todos os empresários, os mais importantes, estão cobrando. E ganhando na justiça 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Ronaldo, calma aí. Se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, agora, tá na razão, porque, gente, na justiça você começa hoje, uma ação não vai ter os efeitos amanhã. Demora. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras. Como não? Juventude, deve a prefeitura. Só não deve para Crefisa. O São Paulo deve para empresário, o Corinthians deve para empresário, o Santos deve para... Todo mundo deve. Ulisses, só concluindo, empresário. Por que o Flamengo está na razão? Você já vê o Corinthians, que é um time que deve, o Mateuzinho pro próprio Flamengo, deve a questão do Ranieri pro Cuiabá. O cara quer ter uma garantia. O Flamengo quer ter uma garantia. Mas ele está dando a garantia com o patrocinador. Tá bom, mas você gosta de falar do Corinthians também. Você esquece seu time para falar do Corinthians. Porque se fosse o Corinthians... Eu vou mudar o cenário, quer ver como muda? Eu vou mudar o cenário aqui. Se tivesse o São Paulo, por exemplo, uma multa, algum jogo importante, se fosse o Corinthians que tivesse um menino na base, que tivesse jogado e feito a mesma coisa que fez o Hugo e estivesse lá no Flamengo arrebentando, sabe quem era o culpado? Era o Corinthians. Claro que não. Pra vocês é tudo Corinthians. Não é. É o Corinthians. É o Corinthians. É só inverter os fatos, porque vocês não dormem e acordam sem falar do Corinthians. Só uma coisa sobre o Corinthians, agora, só uma se coisa. Se fosse o Corinthians que tivesse esse menino emprestado pro Flamengo, esse menino arrebentado no Flamengo, nossa, o Corinthians é bom demais. O Corinthians a informação... O Capelani já pagou a multa e já voltou, tá disponível, viu? Pode jogar aqui também. Vocês amam o Corinthians, vocês não têm time pra torcer. Tem que torcer pro Corinthians. Você é muito burro, Ronaldo.
Ronaldo não deixa. Ai, 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 ai. Nossa, quase. Foi perto, hein, gente? Ô, Capela, cuidado, juízo, Capelanes. Não, tem um airbag bom se bater, fica tranquilo. O lance é o seguinte, gente, deixa eu falar uma parada. Eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente recebe aquele e-mail do final do dia aqui, do nosso departamento, os coordenadores da Band, ó, Capela vai estar o dia no CT do Corinthians, outro dia lá no Palmeiras e tal. Cara, a gente minimamente se preocupa em se preparar para conseguir trazer as informações mais próximas da verdade para o nosso telespectador internauta. Show! Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse imbróglio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de R$1,5 milhão, porque querendo ou não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para a liberação, pagamento da multa para que o Hugo ele possa ficar à disposição neste final de semana. R$1,5 milhão. Se a gente for contabilizar, talvez essa questão aí de transferência supere a marca de R$7 milhões para que o Corinthians de fato possa comprar. O que está pegando aqui, gente, só para deixar bem claro, o Corinthians está justamente tomando esse chá de cadeira do Flamengo porque a gente está falando sobre a forma de pagamento. Atenção, não é para pagar esse ano não, pessoal. É só para pagar em 2025 e em 2026, porque o acordo das duas diretorias já está certo. O Corinthians vai pagar a primeira parcela de €200 mil no primeiro semestre de 2025, a segunda parcela no segundo semestre de 2025 e as outras duas esse mesmo esquema. Uma parcela em 2026 e a segunda em 2026 e tchau, obrigado, tá tudo quitado. Então o Flamengo vai justamente segurar para receber mais R$500 mil para o jogo do final de semana. Mas tá certo, o Hugo não vai ter nenhum Chapéu, Carlos Miguel, Cássio, esses aí que foram embora. Torcedor corintiano, fique tranquilo. A não ser que apareça aí, sei lá, o Real Madrid, contrate o cara. Aí não tem como segurar, né, Renata? É difícil mesmo. Agora, essas histórias do futebol, os bastidores